Fala, Carlinhos. Boa noite. Galera, não sei se só aí, só aqui que tá calor, viu? Aqui tá quente. Então, aqui o Leandro já disse que está chegando, tá? Então, vamos bater esse papo, vamos falar um pouco da história desse grande mestre aí que revolucionou, né, a nossa história de segmento como um todo. É uma mente, como eu disse, uma mente mente brilhante, uma mente que tirou o nosso segmento da zona de conforto, assim, vamos dizer assim, para que fez da nossa história uma nova história a partir do arte popular, eu acredito. Então a gente hoje tem o prazer aí de poder ter esse gênero da música, não só do segmento samba e pagode, mas da música como um todo, que, poxa, é uma das maiores referências em tudo, assim, composição, arranjo, tudo que se pode falar, assim, de coisas novas e boas que aconteceram de lá para cá. A gente pode se referenciar naquilo que ele fez. Então, são poucos os que tiveram essa coragem, né, de colocar suas ideias em prática e acreditando nelas, né, que ia dar certo. Então, acho que não só musicalmente falando, mas um grande empreendedor, né? Um cara que venceu as suas batalhas com muita luta, mostrando que se é possível essa mudança e essa qualidade com mudança. Ele tá aí, gente. Opa! Ô, Leandro, tudo bem? E aí? Tudo tranquilo? Desculpa o atraso. Me ouve bem? Ah, imagina. Deixa eu colocar aqui no pedestal direitinho.
Pronto. Tudo bem, cara? Nossa, poxa, tudo bem, graças a Deus. Melhor agora. Que honra ter você aqui, viu? Poxa, Fala que... desculpa o atraso. Eu tô gravando mais um disco aqui maravilhoso. Que é surpresa, eu não posso contar, mas é um disco incrível. E aí, calhei de marcar a entrevista junto com a gravação do disco, aí torci para que tudo desse certo, e felizmente deu certo, acabei agora. O pessoal está fazendo um churrasco, e eu estou aqui fazendo uma entrevista. Boa noite para todo mundo. Poxa, que legal. Eu estava aqui lembrando um pouco da história da vida, né? Quem gosta de samba, de pagode, as histórias acabam confundindo com aquilo que você fez de lá para cá, né? Quando você surgiu, os anos 90 foi um boom, teve muita coisa bacana, né? Veio com uma força muito legal, foram anos que deixaram uma marca eterna no nosso segmento, mas muita coisa aconteceu, mas o arte popular e as suas ideias foram algo totalmente paralelos a tudo isso. Você veio com uma ideia totalmente inovadora, transformadora para o segmento e sem deixar perder as características daqueles que vieram antes, que isso era muito importante para a gente. Você nunca deixou descaracterizar aquilo que os grandes mestres fizeram. Sim, é verdade. É uma das coisas que eu mais gosto, né? Hoje, principalmente depois de tantos anos aí, cara, não parece que faz 30 anos que a gente saiu do Pagode 90, parece menos, né? Foi muito rápido e muita gente que não tinha nascido na época curte hoje, enfim. E eu lembro que uma das minhas principais preocupações, primeira preocupação que eu tinha no Canto da Razão, que foi um disco que a gente gravou em 91 para 92, 16 canais, foi assim, vamos tentar, vou colocar as coisas que eu já imagino que o samba possa entender, né? Uma coisa nova, diferente, aquela coisa do riff, né? Do Teu Cheiro, que depois acabei fazendo um desafio agora, um tempo atrás, e foi um fenômeno o desafio. E aí eu pensei assim, vamos colocar essas coisas inovadoras, revolucionárias, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa aparecer com alguma coisa nova que possa sacudir o mercado, cada um fazendo o seu, né? E ao mesmo tempo você esquecer a rapaziada que a gente gostou de ouvir, e acho que o começo foi assim. Cara, você, o que me parece, assim, de gostar muito do que você faz, você tem um lance que se referencia muito em batucada, né, cara? Você é um cara que parece gostar muito do lance da batucada, do lance do balanço. E o lance o banjo, para mim, é um instrumento talvez mais percussivo do que harmônico, né? É um instrumento assim, que se confunde um pouco com a batucada e tal. E quando você fez o lance do primeiro disco, cara, que você colocou o banjo como protagonista da história, cara, né? Isso deu uma diferença em tudo aquilo que o pessoal estava trazendo de muito tecnológico para a época, e você colocou um banjo como protagonista, cara. Da onde surgiu essa ideia que foi sensacional? A primeira coisa eu pensei assim, cara, tem dois caras que eu não posso concorrer com eles, né? Não dá para concorrer, que é o Almig Neto. Não dá para concorrer porque o banjo já existia no samba, na verdade, mas o Almig que popularizou isso, que introduziu a afinação do banjo e cavaquinho, né? Não tem como concorrer com o Almir e nem com o Arlindo, né? Não dá para concorrer com esses dois, assim. O Arlindo fez gravações incríveis no disco do Fundo de Quintal, nos discos da Beth, do Zeca. Falei, cara, eu posso criar uma situação, um lance em que o riff do banjo, em que a estrutura do banjo possa ser muito introduzida, colocar, em vez de solar um cavaquinho na introdução, colocar o banjo fazendo o centro na introdução. E, na verdade, hoje em dia, dentre os banjeiros, né, mais importantes da história, as pessoas me colocam assim talvez justamente por colocar o banjo nessa situação de não música de acompanhamento, né? Como ele como o ator protagonista, né? E eu fico isso foi emocionado, assim. Cara, isso foi sensacional. De uma sacada que o samba vai dar mais algumas voltas e isso não vai acontecer.
porque isso, na minha opinião, é o grande respeito que se tem com aquilo que foi construído, sabe? Porque hoje em dia eu costumo ver as pessoas não referenciarem muito aqueles que abriram caminho para que pudéssemos chegar até aqui. Então, quando você veio com essa inovação toda, porque foi transformador tudo que vocês fizeram, o lance de arranjos, a estrutura de shows que vocês conseguiram colocar na estrada, com uma visibilidade diferente para o segmento, sem desrespeitar essa velha guarda, vamos dizer assim, isso nos dias de hoje não se vê tanto, né? E como que você vê essa realidade de lá e daqui? Eu acho que lá foi uma época muito especial, que de vez não vai acontecer de novo, porque eram muitas cabeças pensantes, muitos artistas importantes que nasceram na mesma época, né? A gente, antes da gente acontecer o Arte Popular, a gente tocava numa casa chamada Só Pra Contrariar, nos anos 80, que era uma casa que o Negritude, o Netinho, os meninos iam ver a gente tocar lá, o Salgadinho, com o Catinguele, eles ficavam na frente do palco vendo a gente tocar, não com a maneira de querer aprender com a gente, mas assim, ali a gente tinha a gente sabia que viria uma geração muito importante do samba e que seria inovadora e que poderia colocar o samba no lugar onde ele nunca esteve. E aí você pensar assim, surgiram caras tão importantes, cada um de um jeito diferente, né? E é difícil você imaginar 10, 15 caras super especiais ao mesmo tempo, né? Só de vez em quando que isso acontece, né? Hoje, na verdade, existem pessoas especiais, mas 10, 15 caras como nos anos 90, eu acho que não tem. E isso que fez com que o movimento se tornasse tão grandioso, né? E é difícil a gente reproduzir isso de novo, né? E o lance de ter pessoas especiais hoje é fato, só que a demanda também é muito grande e às vezes não dá para colocar, externar toda essa genialidade, às vezes, né? Mas eu creio também, Leandro, que existem pessoas que nascem para aquilo, cara, para chegar e revolucionar uma história. O Arte Popular, no primeiro disco, Canto da Razão, foi um lance que, poxa, era tentando, né, cara? A gravação. Nossa audiência está qualificadíssima, hein? Tanta gente legal, é o Didi aí, que é um cara muito especial, importante, cavaquinista, compositor, cantor, instrumentista. E tanta gente importante. Quero dar boa noite para todo mundo. Desculpa te interromper, que tem tanta gente legal. Não, imagina. Não, mas, cara, isso que a gente está falando, o Didi é um ser humano sensacional, além de todas essas qualidades que você falou, e o Didi é um grande amigo. Cara, esse lance da genialidade, de olhar fora da caixa, enxergar o contexto como um todo, fora da realidade do contexto, é um lance perigoso, né? Que você pode quebrar a cara e um lance que você pode mudar uma história que foi que aconteceu. Cara, quando vocês foram gravar o Canto da Razão, vocês trouxeram aquele lance da rua para o estúdio, né, cara? Era tantã, era um lance muito do tradicionalismo mesmo, mas com uma mudança revolucionária. Essas sacadas é que não se tem mais. A tecnologia está tomando conta de tamanha que, às vezes, tira a realidade dos grandes músicos que ainda existem, né? Eu acho, a gente, na verdade, não tinha acesso a quase nada, né? Eu lembro, eu já contei essa história, inclusive, alguns companheiros, alguns amigos, assim, alguns sites importantes, alguns Instagrams importantes, como o Entre Quatro Cordas, como o seu, por exemplo, e como muitos me chamam para fazer entrevista, e eu nunca... Eu estou abrindo agora, gente, pode me convidar, porque eu vou me tornar um cara mais acessível, para poder falar com vocês. Porque eu acho extremamente importante esse papo, assim, da gente poder estar perto e as pessoas entenderem. Quando a gente gravou o Canto da Razão, em 91, 92, eu vendi, para vocês terem uma ideia, antigamente, no emprego, a gente ganhava vale-refeição, o ticket de restaurante, né? Que era o dinheiro, que era o valezinho do almoço, né? Eu vendi o ticket do mês, de todo mês, o almoço do mês inteiro, 30 cupons para poder
pagar uma parte do estúdio. E eu e os meninos, o Tchalinho também junto, bancou comigo o disco, enfim. E a gente entrou com uma fome, com uma vontade que eu acho que o que falta hoje nas pessoas é essa fome por tanta coisa fácil, acessível. De repente você compra um desktop, você compra um computador pequeno, você pode gravar um disco lá. Essa facilidade acaba tirando a fome mesmo das pessoas, né? E a gente tinha tanta dificuldade e tanta fome que a gente printou tudo que era possível na nossa música. Então, o Canto da Razão é um disco extremamente simples, do ponto de vista técnico. Ele tem erros de andamento, ele tem algumas coisas que tecnicamente poderia se tornar melhor, mas ele tem uma fome, ele tem uma garra, ele tem uma sensação, uma vontade de vencer naquele disco, que quando as pessoas ouvem as músicas, elas sentem aquilo, elas se identificam, né? Então é isso que acho que a música hoje precisa, né? Aquela vontade, aquela fome que a facilidade nos trouxe, que a gente acabou perdendo e que a gente tinha lá no 1990, né? A gente está falando dessa época, dessa fome, dessa gana, né, e eu acreditar que poderia dar certo e essa mudança poderia acontecer. Antes disso um pouco, eu estava até falando com o seu irmão aqui há um tempo atrás, e era um lance assim, que vocês... Era um lance muito de batucada e tal. Você, com instrumento, um cavaquinho, por exemplo, cara. As suas referências, essa ideia do cavaquinho chegou quando para você? Que idade você tinha? Como foi isso? Assim, eu tenho essa curiosidade há muito tempo de te perguntar. Olha, eu me apaixonei pelo cavaquinho aos 12 anos de idade, quando eu vi meu primeiro professor, o Ló do Cavaco, entrar numa barbearia em que meu irmão trabalhava, em que ele cortava cabelo, se cortava cabelo em barbearia antes, né? E eu me apaixonei pelo instrumento. Antigamente era barbeiro. Vamos no barbeiro cortar cabelo, era assim. E aí eu me apaixonei pelo instrumento, mas na minha família era de músicos. Meu tio, o mestre Luciano, ele ensinou um monte de gente a tocar na Zona Leste de São Paulo. Ali eu me apaixonei pelo instrumento. E aí tem alguns caras que são extremamente importantes na minha vida musical. Não são só eles no sentido do cavaquinho, porque o cavaquinho é um instrumento muito brasileiro, mas eu tentei colocar outras técnicas, outro jeito de tocar nesse instrumento, né? Mas não tem como deixar de falar que o Alceu Maia é um cara extremamente importante para mim, o Mauro Diniz é um cara extremamente importante para mim, o Valdir Azevedo, Mané do Cavaco, Carlinhos, e dentre tantos outros que a gente sempre ouviu, né? Mas o lance que é muito importante dizer, que muita gente não sabe, de que metade do que a gente conquistou como arte popular, a gente deve a outros grupos importantes, como os Originais do Samba também. E a outra parte extremamente importante, em que a gente deve quase toda a nossa musicalidade, é a música negra em geral. Tanto a música negra americana, como a música negra brasileira, como a música negra vinda da África. Então, o nosso som não se resume somente em desconstruir o fundo de quintal e os Originais do Samba. A gente desconstruiu tudo que a gente tinha acesso, né? A Earth, Wind and Fire, a Djavan, a Jorge Ben, a João Gilberto, a tudo que a gente via e que a gente poderia falar, pô, vamos colocar isso no nosso sonho, a gente fez. Então, a gente não é só filho do fundo de quintal, na verdade, o Arte Popular e eu, por exemplo, eu sou filho de uma música negra que era separada e que a gente juntou. Então, a gente juntou a música negra americana com o Partido Alto, a música caribenha com o samba de roda, a gente juntou as culturas, a gente desconstruiu a música e, de alguma maneira, todas as nossas influências a gente colocou ali. Então, acho que tem toda essa brincadeira, né? E levar a sério essa brincadeira e conseguir também assimilar essas referências, até as de fora, para misturar na nossa, que já é uma referência tão misturada, né? Que a gente é fruto de tanta coisa, e vocês conseguirem trazer uma nova realidade é muito bacana, no sentido de que o arte popular ele existe até hoje, né, com a mesma qualidade, com a mesma musicalidade, diga-se de passagem, claro, e também
sem falar a alegria, mas o lance de fazer o som. Essa coisa de trazer um som diferente, porque vocês nunca entraram na onda do modismo, né, cara? Vocês nunca pegaram e falaram, vamos seguir essa onda aqui, que essa onda do mercado tá rolando legal. Não, vocês sempre foram muito característicos na maneira de fazer o som de vocês, né? O Didi tá falando que ele foi... que praticamente a base que ele aprendeu foi com o meu tio Luciano. O Didi, meu amigo, e tantos outros grandes músicos aprenderam muitas coisas com meu tio. E eu não aprendi nenhuma nota com meu tio, né? Que loucura. Meu tio chegou uma época que eu chamei ele para gravar comigo, ele falou, Leandro, eu morro de medo de gravar com você. Você acredita nisso? Isso acontece. É muito louco. Meu tio, grande mestre, que está no céu agora, junto com meu pai. Enfim, eu acho que é extremamente importante dizer que o começo realmente foi muito tenso, muito difícil, muito complicado, e que hoje o que eu sinto que falta para a rapaziada, até porque hoje em dia a situação se tornou diferente, né? Hoje a violência na rua é muito mais... tá mais próximo das pessoas. E hoje, tudo que a gente ensinou, a rua ensinou muita coisa a gente, né? A gente aprendeu muita coisa na rua, né? Tocando nas esquinas, nos becos e tal. E a geração do meu filho é praticamente impossível ele estar na rua, né? A geração dos nossos filhos, dos nossos netos, eles vão ter que aprender as coisas deduzindo, né? Atrás de um computador e tudo mais. Então, hoje, as coisas se tornaram mais difíceis para ele nesse sentido, porque a rua é uma grande escola e eles não vão ter a rua. Como é que eles vão substituir a rua? Uma música, por exemplo, uma música de rua, que é o samba. O samba é uma música de rua. Até perguntar para vocês aí, como que a gente pode substituir a rua para uma música que veio da rua, que é o samba? Como que a gente vai substituir a rua? É muito difícil. Não tem lógica, na realidade, né? Não tem lógica. Não tem lógica. Assim, você sentir, por exemplo, tá chegando num lugar onde está rolando um samba, um pagode, que nem da antiga, você chegar a escutar de longe aquele tantã, aquela marcação, né, que vinha primeiro, você escutava de longe, você já te arrepiava de chegar no pagode para você curtir aquilo. Hoje, cara, como é que faz isso pela internet? Né? Não dá. É isso que você está falando, as referências foram embora. As referências foram embora. Mas eu ainda acredito muito, sabe, Leandro, no sentido de beber da fonte. Seja pela internet, seja por onde for, eu acredito muito nessa questão do lance de que quem abriu o caminho, quem passou antes, a gente precisa ir ali. Sabe, eu vejo você fazendo violão e voz, né, no fundo de quintal. Pô, aquilo é sensacional, sabe? É algo assim que quando eu paro para ver, assim, quando eu vou te ver fazer aquilo, eu sento aqui, cara, e tranco tudo para ver com calma, porque é tão real, sabe? Não é show mais, é um lance muito íntimo, é um lance de vivência que eu sinto, sabe? É um lance daquilo que você viveu e que você está transpondo ali. Sabe? Eu não sei se eu estou falando bobagem. É muito orgânico, né? Hoje tudo a gente pode... Hoje tudo... A música, o samba é uma música muito orgânica, mas só que o computador ela nos trouxe muitas possibilidades de você transformar o orgânico numa outra coisa. Então você pode afinar a voz, você pode fazer um cara que toca mal o pandeiro editar o pandeiro do cara e fazer ele tocar bem. Então a música que era muito orgânica, ela deixou de ser orgânica para ser uma música politicamente correta, todo mundo certinho, tocando sem ninguém ter nenhum tipo de problema de deslize ou de choque. Tudo. Mas o samba, ele na verdade, ele é assim, né? Eu lembro que a gente ensaiava as coisas antes de ir para o estúdio, porque o estúdio, se você gravasse na fita muitas vezes, a fita perdia qualidade. E hoje você pode gravar 500 mil vezes no computador e tá tudo certo. Às vezes você grava no computador, né? O Didi sabe o que eu tô falando, todo mundo que tá aí, que é músico, sabe. Que você grava, o cara fala, não, tá bom, depois eu edito, né? O cara não tira o seu melhor, né? O cara tira o que é possível, porque o tempo tá correndo, e depois ele edita e fica tudo bem. Então, na verdade, não pode ser... E, na verdade, também não fica tudo bem, né, Leandro? Não fica tudo bem. Porque, assim,
perdeu o sentimento, né, cara? Porque eu fiz uma live aqui com o Jota Moraes e ele estava dizendo para mim que para ele, a primeira passada é o que importa, é o que valeu. Ele não gosta de ter que refazer, sabe? Mesmo com erros, às vezes, ele prefere deixar, que são coisas às vezes imperceptíveis, do que refazer, porque perde o sentimento da primeira passada, sabe? E tem umas coisas tem essa coisa mesmo. Às vezes a galera fica nessa, pô, vou fazer, faz a segunda, faz a terceira, não rola, chega uma hora que o cara também já está de saco cheio e fala, seguinte, deixa, depois eu vou editar isso e vai rolar. Mas aquele sentimento, aquilo que você poderia tocar alguém com a sua arte, não vai acontecer. Na verdade, o que eu acho que, se eu fosse dar uma sugestão para todo mundo que está vendo a gente, até vocês podem fazer uma pergunta se vocês quiserem, estou vendo tanta gente legal aqui, é você criar um ritmo seu de vida mesmo. Um ritmo seu quando você acorda, um ritmo seu para você trabalhar, para você respirar, para você tomar água, para você comer, para você ficar com a sua família, para você curtir os seus amigos e você criar o seu ritmo de vida, porque se você for no ritmo do que o mundo você vai ter uma ilusão de que você vai criar muita coisa, mas muita coisa vai ser sem nenhuma profundidade, sem nenhum contexto histórico, enfim. Você pode criar um monte de coisa, você pode escrever um livro com 500 páginas, mas às vezes esse livro, a profundidade dele está apenas em uma linha, ou em duas linhas, entendeu? Então hoje a gente tem muita gana de querer conquistar muita coisa, de querer construir muita coisa, de querer comprar de tudo, de querer ter sempre o melhor. Isso, claro, individualmente é importante. Mas você regular o seu tempo, diminuir o seu ritmo para fazer coisas mais profundas e para ter, de repente, você ter menos amigos, você ter menos problemas, você deixar o seu mundo um pouco menor, você fazer a sua coisa com mais profundidade, é extremamente importante. E eu tento fazer isso na minha música hoje, né? Fazer o violão no fundo do quintal, por exemplo, que você falou, foi muito difícil. Eu tive algumas críticas no começo, que foram críticas muito severas, e aí depois essas críticas acabaram se tornando um afago, um beijo dos críticos. Assim, todo mundo falou, poxa, que coisa extremamente importante que você fez. Eu estava errado no início, mas hoje eu vi que realmente era aquilo que eu precisava ouvir. Então é isso, né? As coisas a gente tem que saber que existe um tempo para elas e que, às vezes, o tempo das coisas não é o nosso tempo. Né? Com certeza. E essa coisa aí do violão no fundo do quintal é um lance que você resgata o melhor que a gente tem, né? Porque as coisas, as músicas se tornaram descartáveis. As músicas, elas dependem muito de like. As músicas dependem de views. As músicas não dependem mais de tocar alguém, de emocionar alguém, sabe? Eu estava vendo você tocando com o Kleber Augusto, cara, aquilo me emocionou aqui, sozinho, cara, vendo aqui, aquilo me tocou, sabe? Porque o que eu enxerguei naquilo, que ele não é ele não está mudo, né, cara? Porque as palavras dele ali do seu lado são mais audíveis do que qualquer grito, cara. É sensacional a maneira com que e isso aconteceu pelo respeito que você teve com a história dele, com a dignidade que você deu a ele de volta, sabe? Isso num momento crítico para ele, né? Que ele poderia ser o protagonista, estar cantando ali e não pôde. Mas você trazer essa realidade para ele, da importância que ele tem nesse cenário. Cara, isso, para quem gosta do segmento, isso é de ir às lágrimas e dizer, pô, cara, você é sensacional mesmo. Poxa, eu que agradeço, muito feliz, obrigado. E sabe uma coisa assim que as pessoas não entendem, que é legal a gente conversar? Tem muita gente que me considera uma referência hoje, mas antes de ser referência para as pessoas, eu sou fã, né? Eu sou fã de muita gente, né? E esses caras, assim, eles têm uma... o Kleber, por exemplo, tanto ele como outros caras, assim, que eu sou amigo hoje,
Os caras, na verdade, na adolescência, quando você não sabe o que você vai fazer da vida, em que seu pai é classe média, a família de classe média dá o básico, mas o básico já é muito bom, já é importante, né? Você fala, cara, se eu errar agora na minha escolha, eu vou ser infeliz pro resto da vida. Aí, de repente, você vê um Kleber Augusto tocando um violão no disco, ele cantando, ele compondo, você vê o Mauro tocando. Aí você fala, sei lá, tem Stevie Wonder também, tem Quincy Jones, tem caras de outro, tem Djavan, tem Jorge Ben, tem Grupo Arte Final. Esses caras me deram a resposta que eu precisava, sabe? Tipo assim, pô, é isso que eu quero fazer. E eu escolhi porque esses caras me deram a solução. Então, de repente, depois de 20, 30 anos, exaltar esses caras, na verdade, é mais que uma obrigação minha, porque, na verdade, eles me carregaram no colo quando eu estava perdido, sem saber o que fazer, entendeu? Então, cara, a minha obrigação é agradecer esses caras por eles terem me dado o caminho. Então, acima de tudo, é uma gratidão que eu sinto por todos eles. Né? Cara, eu vou fazer as perguntas de vocês aqui pro Leandro, tá bom? Papo tá bom, né? A galera tá falando de cavaquinho aqui e tal, de como você lida com a palheta e tal, se tem dia que você se sente confortável, tem dia que não, que é uma rapaziada que está aprendendo cavaquinho, como é que funciona isso aí e tal. Vamos embora. Palheta? Na verdade, assim, o meu início com cavaquinho foi um início muito difícil, acho que é o instrumento mais chato para aprender no início, então todo mundo que está aprendendo tem um pouco de paciência, porque no início realmente é muito difícil, a gente já quer sair tocando, né? E não é assim, né? É um instrumento um pouco agressivo, principalmente para as mulheres, né? As meninas que têm a mão mais delicada é um pouco difícil no início, mas depois de algum tempo já começa a sair alguma coisa, e aí você se apaixona pelo instrumento e ele vira ponte entre outros instrumentos, que foi o que aconteceu. Eu aprendi o cavaquinho como primeiro instrumento, depois eu me apaixonei pelo instrumento e fui para outros e vários outros. Enfim, o cavaquinho foi o primeiro de todos, né? E eu nunca, na verdade, quis ser um grande instrumentista. Eu não me considero um grande instrumentista nem do cavaquinho, nem do violão e nem dos arranjos. Eu me considero um cara que eu tenho boas ideias e que eu consigo entender a linguagem de várias coisas, sabe? Então, quando eu tinha 16 anos, eu já escrevia para violinos. E eu não quero ser que nem o Jotinha, mas eu vou escrever como o Jotinha pudesse escrever. Eu não vou tocar como o Mauro Diniz, mas eu vou tentar chegar e tentar inventar uma técnica minha. Então, é isso que eu fazia. E, de alguma maneira, eu abandonei para ser um grande instrumentista e eu entendo a linguagem dos instrumentos e, através disso, eu consigo conviver com vários deles, assim. E eu consigo me dar bem. Então, para você, uma dica, se vocês acharem que ser instrumentista é muito agressivo, ficar no instrumento 10 horas, que você fique com um cavaquinho meia hora por dia, vá para o violão mais 15 minutos, vá aprender a cantar mais 20 minutos, que você tenha esse universo mais amplo, que também você vai ser feliz, do jeito que eu fui, assim, do jeito que eu sou. Cara, isso que você está falando é muito importante, voltando aqui, isso, pegando um gancho nisso tudo aí, as suas referências, né? Porque você falou do Mauro e das referências internacionais, assim, uma galera que você curte, sei que você também é muito fã de Michael Jackson, né? Muito. Você é um cara que... E você construiu uma situação para o nosso samba, falando-se assim de shows, de maneiras de execução de shows, né, cara? De você ir num show do pagode era muito previsível. Você chegava, tava aquela roda, ou no palco todo mundo alinhadinho, todo mundo vestido igual, aquela onda que eu acho muito bacana também, mas vocês desconstruíram isso também, né, cara? Vocês pegaram e trouxeram um mega show. Numa época que a galera fazia mega shows, mas usando tecnologias, vocês usavam o material humano para fazer mega shows, roupas, coisas desse tipo. Isso era muito... Cara, isso criou uma febre no Brasil, né? Na verdade, assim, a gente queria aparecer, a gente precisava aparecer. Tem coisas que eu fiz em 90, que, logicamente, hoje eu não faria,
porque eu me sentiria até envergonhado e com as redes sociais e todo mundo apontando o dedo. Ah, isso tá ruim, isso tá ruim. Ah, mas como você faz isso? Que coisa feia, coisa ridícula. Ah, isso é legal. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Eu me sentiria intimidado em fazer. Mas, de alguma maneira, o que a gente fez na época... E tem até alguns amigos que são extremamente conservadores, são ótimos músicos, mas são conservadores. E que, até hoje, acho que tem alguns que se arrependem, assim, de falar, poxa, agora a gente entende o que você fazia e tal. Sabe? Tem alguns que falam. Mas eu nunca fui o cara que de alguma maneira, eu quis impor a minha ideia. Eu quis fazer uma ideia porque eu queria ser feliz, sabe? Eu não queria, vem todo mundo com a gente, faça isso que você tá certo. Música não tem o que tá certo e o que tá errado, né? Uhum. Música é aquilo que você acredita, aquilo que você tem no fundo do seu coração, da sua alma, e aquilo que você quer mostrar para as pessoas. Isso, de alguma maneira, trouxe para mim, como cabeça pensante na época, eu não tenho nada a perder. Se der errado, eu vou fazer um concurso público, vou entrar no emprego, ou eu vou ser alfaiate como meu pai foi, ou eu vou estudar e fazer administração. Tá bom também, tá tudo certo. Se não der certo, Claro. tudo bem, o importante é que eu tentei, né? O legal que eu vejo hoje é que a gente não tem só uma chance, a gente tem algumas chances. E se a gente não for feliz do jeito que a gente quer, a gente pode ser feliz de outro jeito e a vida que segue, entendeu? Com certeza. Eles fazendo música, né? E graças a Deus também, cara, que assim, você tem essa mentalidade, né? Porque assim, a gente vê muita gente frustrada por não ter vencido naquilo que tanto se propôs, que tanto lutou, e acabou não dando tão certo e tal. Na realidade, tem aquele lance também do lugar certo, na hora certa. Vocês chegaram numa época onde se estava construindo uma nova realidade do samba e do pagode, né? Criando uma nova realidade. Deixa eu confessar uma coisa que é uma coisa extremamente importante. Assim, eu faço projetos sociais, eu vou até fazer o Samba Cura Live agora, que junta todo mundo no Instagram. Vou fazer o 2 agora. Tem o Samba do Voluntário ano que vem, que é mundo inteiro, mais de 20 países, fora o Brasil. Mas uma coisa que eu recebo quase que diariamente no meu Instagram e que eu ajudo muitas pessoas sem caminho, muitas pessoas sem rumo, e algumas até sem suicídio, sabe? Assim, como se não tivesse nenhuma chance de ser feliz, ou de... se não for do jeito que eu imagino, não tá bom, sabe? Se não for na música, eu não vou ser feliz tendo um emprego normal, pegando ônibus todo dia. Na verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês, até é importante esse papo, assim. A gente pode ser feliz de vários jeitos. Na verdade, não existe só uma maneira de ser feliz, ou não existe uma chance, existem várias chances, né? Isso eu estou falando não é religião, na verdade é o seu senso de administrar os seus problemas, de administrar as suas tragédias, de administrar as suas dores. Todo dia existe uma nova chance. Você pode ser feliz, você pode estar infeliz agora, quando você acordar amanhã, alguma coisa vai se abrir para você ser feliz e para você... você vai ter uma ideia que vai te tirar de algum lugar e vai te colocar num lugar melhor, entendeu? Eu acredito nisso. Cara, e é isso que eu falo para as pessoas. É importantíssimo, e sem dizer que às vezes as pessoas estão colocando essa tal felicidade muito no financeiro, na onda de que eu preciso de grana, eu preciso ter. Quando se é feliz fazendo coisas mais simples, às vezes, e que futuramente aquilo vai te dar um retorno financeiro, psicológico, em situações. Então, às vezes, a gente não para olhar o macro, né, cara? E quando você fica olhando muito o micro, você acaba entrando nessa aí, e é onde você recebe muitas e muitas, né, mensagens, às vezes, com esse tipo de pessoas que estão vendo o barco afundar e, na realidade, só não estão olhando para o horizonte, né, Leandro? Na verdade, aqui, a gente está sendo feliz aqui agora, tem tanta gente com a gente aqui. Eu não sei se todas as pessoas que estão vendo a gente, se elas todas estão saudáveis, ou se tem alguém doente. Mas isso não importa, porque eu posso ficar doente amanhã, você também, mas o importante é a gente viver o momento e ser feliz com aquilo que a gente imagina, né? E saber que as coisas são cíclicas, que tudo é dinâmico, né? Muitas felicidades que eu busco hoje, eu tento me ver como adolescente, como eu era mais
mais feliz quando eu não tinha, de repente, uma casa que eu tenho luxuosa do jeito que ela está agora, mas eu tinha muitas coisas que eu era mais feliz antigamente e que eu tento resgatar isso para agora, entendeu? Porque isso aqui, Entendi, na verdade, claro. fica, né? E o que vai Sim. estar dentro da gente é o que é mais importante, né? E os momentos, às vezes, eles são perdidos nessa busca incessante Sim. pela uma qualidade de vida ilusória, né? Sendo que a qualidade de vida ela está numa simplicidade que, às vezes, as pessoas têm na mão, jogam na lixeira, sem olhar que aquilo, de fato, era a realidade. Eu vejo muitos artistas, cara, assim, que dariam tudo para ter uma vida mais comum, de sair um pouco mais, de poder ter uma vida tranquila, de ir numa padaria, e às vezes não pode, mas foi aquilo que ele buscou. Então, são N situações que às vezes você tem que pesar tudo para ver se de fato é aquilo, se não é. Tem várias coisas para se pensar em sentido de felicidade, ao lance grana, ou ao lance status, e essa coisa toda, né? Resumindo, eu acho que esse recado é muito importante para todo mundo que está vendo, é dizer o seguinte, gente, todo dia tem uma chance nova. E se não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. E se não deu certo amanhã, vai dar certo no outro dia. Assim, a vida é dinâmica. Sem dúvida. Isso é importantíssimo. É isso. O lance do samba cura, cara, na época foram 36, se eu não me engano, 36 nomes tops da época, assim, que estiveram ali fazendo aquele projeto. 97, eu estava lendo. 97 foram 42 artistas e agora 2016 foram 75. Poxa vida. E poder reunir isso, poder reunir essa galera, né, com esse fim, e ainda mais nos tempos de hoje, a gente está passando por situações muito complicadas. Você foi vítima da Covid, né, e passou por alguns bocados aí, e outras doenças, né, que hoje também se fala muito na Covid, e muita coisa está aí acontecendo no país e está ficando de lado, muita gente passando por dificuldades antes de tudo isso acontecer, e você poder ter essa linha de raciocínio, nesse lance de ajuda, nesse lance de poder trazer grandes nomes para poder dar uma visibilidade para quem não tem, isso é muito bonito e muito louvável, cara. E não é fácil fazer isso, porque todo mundo tem a sua agenda, todo mundo tem o seu trabalho, a sua vida, a sua correria, né, Leandro? Impossível. Hoje, até pensei nisso agora, em 2016 a gente juntou 75 artistas lá no Itaci, que foi o hospital que a gente construiu, que cuida de mais de 2.000 crianças por mês, né? E o Samba Cura foi um dos grandes idealizadores daquele hospital, que cuida de crianças do Brasil e do mundo inteiro. Vem crianças da África, da América do Sul inteira, para poder se tratar lá. Quando eu fiz o primeiro Samba Cura, já era muito difícil. Mas uma coisa que me incomodava em 97, que ainda me incomoda, é que todos os artistas, não estou dizendo que isso é um erro, né? A gente se preocupa muito com o mercado, né? A gente se preocupa muito em lançar música, a gente se preocupa muito em vender disco, em nosso grupo estar nas paradas. Eu acho isso louvável, porque eu também pensei assim. Mas e aquele percentual de, vem cá, eu cheguei até aqui, como é que eu vou agradecer? O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou pegar os outros que estão embaixo de mim para poder trazer comigo? Tem muitos artistas aí que estão esquecidos, né? E que, às vezes, um palco de alguém famoso já ajudaria. E a gente não pensa nisso. A gente não pensa. 97 eu fiz isso como se fosse uma gratidão. A rapaziada toda veio. Todo mundo tem um coração bastante voltado para isso. Porque as nossas famílias, a família de sambista é uma família muito voltada para o social, de ajuda. Sempre tem aquele cara que chega na hora da comida, que não tem comida, e diz, vem cá, vamos jantar. Sempre foi assim, as nossas famílias são assim, né? Mas hoje, 2016, eu fiz isso também de novo, de juntar todo mundo. São artistas incríveis, todo mundo pensa, tem um coração muito generoso, mas falta a iniciativa de parar de pensar só no mercado e de pensar em trazer aqueles que não estão mais. Isso a gente não pensa. Não pensa. É uma coisa que a gente... Cara, isso é uma realidade.
Eu não penso em fazer realidade. samba cura nesse sentido de juntar mais artistas, porque eu acho que o recado foi dado. Eu tenho outros projetos sociais que são extremamente importantes, mas eu tenho certeza que você que está vendo a gente, que se um dia você estourar, você fala, pô, vou trazer alguém comigo que não está mais, de alguma maneira você vai estar fazendo um bem incrível, e que a gente esquece muito disso. A gente pensa muito no mercado e não pensa em coisas que são mais importantes e mais profundas. Assim. Foi aquilo que a gente estava falando no começo, né? A memória cultural brasileira, Leandro, ela é muito curta, né? E hoje piorou por causa das redes sociais. A gente não pode dizer que não. Ela piorou muito, porque é muito imediatismo, né? As coisas acontecem hoje, amanhã não existe mais, amanhã tem outro, e o empresário está preparando um outro cara que vai ser sucesso na internet, e assim vai. E é assim que está funcionando as coisas. Eu fiz uma live aqui com o Ademir Batera, cara. Foi uma das lives que eu mais me emocionei, que no final da live ele pegou o prêmio do Grammy Latino para me mostrar, sabe? É assim, pô, que respeito, cara. Eu sou uma página tão pequenininha, sabe? E eu vim com esse respeito. E às vezes a galera que tem que beber dessa fonte não respeita desse tamanho esse cara que fez tanto pela nossa história, né? Que fez, se tudo está acontecendo, com construção ou desconstrução, a gente veio dessa referência. Eu estava vendo você falar sobre os Bambas, né, que é a música que você lançou lá, o pré-save, para a galera baixar lá e tal. Dia 30 agora lança Canto de Amor, que foi uma música antiga dos originais. Os Bambas, por favor, façam um pré-save e mandem para todo mundo, porque, na verdade, desculpa te interromper, mas você me abriu um lance. Não, claro. É tão legal a gente colocar alguma coisa que as pessoas desacreditam, cara. Eu sou muito teimoso em relação a isso. Exato. Isso não serve. Uma frase que mais me incomoda e que mais me sinto provocado é: isso não serve mais. Eu adoro essa frase, adoro isso. Isso não dá mais certo. Não, isso já foi, isso é coisa de velho. Então o que a gente está trazendo é coisa de velho, coisa que não serve mais, coisa que o meu avô gostava, mas hoje o mundo é diferente. Eu adoro isso, adoro ser provocado. Eu acho que isso é sensacional. Isso é sensacional, esse lance de gostar de ser provocado, mas você é um cara que gosta, mas age. Né? Você externa isso, você coloca para todo mundo ver que a sua indignação é aquela, mas você transforma isso em arte, né? E a galera que ontem estava dizendo que aquilo não serve mais, é a galera que senta na primeira fila para bater palma. Mas entendeu? Uma coisa que eu entendo é que às vezes a gente diz que música é cultura, na verdade, música é resistência, o samba é resistência, eu respeito muito isso. Mas, acima de tudo, música é entretenimento, é diversão, né? Claro. Eu acho que já tem um papel social extremamente importante você colocar uma música num churrasco e entreter 10, 15, 20 pessoas que estão curtindo. Eu acho isso ótimo também. Mas, de alguma maneira, quando você traz a música que tem um pedaço dos seus antepassados ali, tem o cheiro do arroz da sua avó, por exemplo, que parece que é uma coisa extremamente banal, mas não é. Né? Porque, na verdade, a gente é a continuação das coisas. Né? Então, quando você traz as coisas antigas para o atual e aquilo se torna moderno de novo, é incrível. É o que eu quero fazer. Os Bambas, na verdade, é o arroz da minha avó com tempero de iFood, sabe? É isso. É o arroz da minha avó sendo sucesso no iFood. É isso. Isso é sensacional. Eu vi no YouTube aqui também o lance do sincretismo, né, cara? Você, numa ideia sua de entender a galera de 200 anos atrás, os negros tocando as músicas atuais com os instrumentos deles e tal. Cara, isso... E comecei a ouvir, sabe? Comecei a ouvir e eu entendi o respeito da nossa música ali, sabe? Aquela coisa que é lindo ouvir da maneira que foi gravado do lance do sincretismo, e é lindo ouvir na versão original. Sim. Né? E isso traz te leva a isso, ao arroz da avó, a você brincar na rua, né? A galera que
que ia para a igreja, outros iam para o centro, outros iam, sabe? E todo mundo se misturava e todo mundo era feliz. Pô, aconteceu uma coisa, Isso aconteceu uma coisa tão curiosa que o Pezinho, com o canal com Fórmula do Samba, que ele tem um canal legal, ele me convidou para fazer uma live lá. E eu não podia por uma série de questões, por contrato, de exclusividade, enfim. Mas ele me pediu assim, aí eu consegui achar uma brecha e consegui ir. E aí ele anunciou como se eu fosse cantar as músicas do Arte Popular, né? E eu disse, Pezinho, eu não vou fazer isso porque eu não posso, porque eu tenho um contrato de exclusividade do conteúdo do Arte Popular, eu não posso fazer. Ele falou, poxa, mas agora já foi para tudo enquanto é lugar, a divulgação. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Falei, alguma coisa vai acontecer. Aí quando eu fui lá fazer a live dele, eu cantei Jovelina, cantei outras coisas do sincretismo, eu fui xingado, lancei o sincretismo lá, nossa, a galera no YouTube me xingando assim absurdamente. E eu não tinha acesso, né? Porque eu não tinha acesso às mensagens, mas o pessoal me xingando, pô, que sacanagem, ele tá cantando umas coisas que não tem nada a ver. E aí um monte de gente me xingando e tal. Mas aquilo, de alguma maneira, essa impaciência que as pessoas têm por de repente, não é aquilo que eu imagino, então eu não gosto. Né? Não é aquilo que eu... Poxa, como o Leandro Learte ousa entrar numa live e não cantar Temporal, não cantar Eternamente Feliz? Pô, tô aqui perdendo meu tempo e o cara tá fazendo isso aí, entendeu? Essa bobagem que ele tá fazendo aí. Mas aquilo, de alguma maneira, me deixou mais forte, porque eu entendo a falta de paciência que as pessoas têm com músicas com músicas mais profundas, né? Eu também tenho essa falta de paciência. Hoje eu não tenho paciência para ouvir uma música até o final. Ninguém mais tem paciência. E o que eu fiz, na verdade, foi pedir desculpa. Eu falei, no meu Instagram, depois eu falei, gente, se eu não pude ser aquilo que vocês imaginavam, eu peço desculpas. Mas, na verdade, eu tentei ali colocar uma coisa que, de repente, vocês não tinham acesso. Mas, de alguma maneira, eu vou tentar ser um dia aquilo que vocês imaginam que eu possa ser. Porque, na verdade, eu não pude nem degladiar com as pessoas que eu imagino que elas tenham dias difíceis e aqui, de repente, aquela meia hora que elas estavam ali na live, elas queriam que eu cantasse Temporal, queriam que eu cantasse Sem Abuso, e eu não fiz isso. É o lance da associação, né, cara? Eu associo a ele a isso, então sempre acha que vai rolar isso. E muita gente também prefere ser associada àquilo que levou ela a grande mídia e tal. Só que as pessoas... Elas colocam numa prateleira, você só pode fazer isso. Você só pode ser exatamente o que eu quero isso. que você seja. Se você quisesse alguma coisa que eu não gosto, isso vai ser ruim, para mim não serve. Tudo bem, eu entendo que é assim. Hoje o mundo está assim. As pessoas querem te minimizar e te colocar numa prateleira para você ser só aquilo. E, na verdade, é assim. Então, eu luto contra isso o tempo inteiro, mas também eu respeito, porque eu sei que as pessoas, elas colocam na nossa música e na gente, tipo assim, pô, eu já tive um dia muito ruim. E ainda o Leandro Learte não vai me droga. Eu entendo. É complicado isso. Porque assim, quem consome não são só músicos, né, cara? Quem consome, aliás, 90% de quem consome, talvez, né, seja pessoa que não entende muito da situação música e usa a música apenas como um entretenimento, aquilo que a gente estava falando, do churrasco e tal, da trilha sonora da vida, e às vezes acabam esquecendo que o artista, ele tem o lance dele, ele tem as preferências também, ele tem a sua maneira de enxergar a musicalidade de uma outra forma e tal, e quer externar isso também. Né? Então, assim, não se pode ficar assim. Eu acho que o artista também não pode se tornar um chato, né? Tem muito cara que ganha uma grana. Olha, tem vários discos assim, inclusive do meio do samba, assim, do pagode. O cara ganha uma grana, o disco dele é muito chato, porque a grana, ela atrapalha muito na musicalidade, atrapalha, porque o cara deixa de sentir a fome, né? O cara, de repente, tem um quarto legal para dormir, um carro bom,
tem um plano de saúde legal, o filho está numa escola boa, o cara não tem assunto para fazer uma música legal, porque tudo está dando certo para ele. O dinheiro ajuda muita coisa. E eu tenho como exemplo muitos artistas que se tornaram chatos quando ganharam dinheiro. Isso na MPB, na música negra americana, na música pop, no samba. Tem vários, entendeu? Então, eu tenho eu entendo as pessoas que de repente falam, pô, o cara fazia um disco como o Canto da Razão, agora o cara faz uma coisa chatíssima porque ele tem uma grana. Então eu tento me desvincular disso, entendeu? Porque, na verdade, as pessoas também têm razão, né? A pior coisa é chato, entendeu? Eu entendo isso. Mas assim, eu estou te entendendo, mas por outro lado, quando você gravou o Canto da Razão, foi um risco. Foi. Né, cara? Porque você saiu totalmente fora da realidade do que se era. Né? A gente ouvia de uma maneira, você trouxe de outra. Você pegou aquilo que a gente estava falando, desconstruiu e saiu da caixinha e colocou na rua um trabalho que ninguém fazia. E até hoje, 30 anos depois, é o que vende. É o que a galera jovem curte. Cara, você vai fazer um pagode por aí, você toca fricote, porra, vem abaixo. Né? Você toca temporal, vem abaixo. Então, são coisas eternas. Hoje não se faz mais, não tem mais músicas eternas. Cara, você é um compositor, você é um compositor que... Você é de poucos parceiros, né, Leandro? Nas suas composições. Uma pessoa falou, vocês tiveram uma fase de chatos. Tenho certeza que sim. Cara, todo mundo tem essa fase de chato, né? Não dá para ser... Na verdade, tem artista que é chato e faz sucesso, mesmo sendo chato. A chatice não tem nada a ver com sucesso ou com fracasso. Mas a pior coisa que tem é você ter fome na música, ter um determinado tipo de estilo musical em que aquilo é vigoroso para a pessoa, e de repente você perde o vigor. Você ouve aquele disco chato, sem sal nem açúcar, você vai no show, o cara tá ali olhando o relógio que ele já quer ir embora, entendeu? Isso é muito chato. Eu entendo que as pessoas dizem, cara. Usando o português correto, assim, da rua, quando se perde o tesão na coisa, não tem mais por que fazer. Eu penso dessa maneira. Porque eu vou ter que cantar um samba, posso pegar o cavaquinho e cantar um samba? Claro, pô, claro. Porque eu vou cantar o Canto de Amor. Eu recebi um cavaquinho tão bonito aqui hoje. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Tem até uma palheta aqui. O Eduardo Duque me deu esse cavaquinho tão bonito aqui, me emprestou esse cavaquinho. Eu vou produzir o Homenzinho agora, o filho do Almig Neto, Homem Serra, Homenzinho. Sim. E a gente vai fazer uma gravação incrível dele cantando com o Guinetão, com o pai, Almig Neto, pela primeira vez na história. E vai ser incrível, vai ser uma emoção absurda, né? Isso é primeira mão aqui, coisa linda isso. Primeira mão. Pô, que história. E ele gravou um samba meu maravilhoso. Vou cantar aqui, deixa eu cantar uma música aqui, que é a música que a gente vai lançar agora, o Canto de Amor. O Canto de Amor, que é os originais do samba. Tem até uma história para contar dos originais do samba, que essa música é da década de 70 e foi, acho que, um dos últimos trabalhos antes do Mussum definitivamente sair dos originais para entrar nos Trapalhões. Depois ele entrou nos Trapalhões e aí as coisas foram para outro caminho. E aí surgiu o disco Gal, o disco Pé no Chão da Beth Carvalho, e aí o banjo, o repique de mão tomaram conta do mercado musical do samba e muitas coisas acabaram morrendo no meio do caminho. E esse ritmo dos originais do samba, que é um ritmo extremamente importante, que a gente está resgatando com os Bambas, que eu quero que vocês possam proliferar aí para todo mundo. Tá ouvindo direitinho aí? Dá, né? Tá. Deixa eu cantar o Canto de Amor aqui para vocês ouvirem, gente. A minha dor se desfaz quando canto, por isso não derramo pranto, que seja somente cantar. Toda a tristeza que mora em meu peito se agita e me dá o direito de sorrir pra não chorar. O dia a dia com seu desafio, o tempo que passa vazio, o amor que se faz sem amor.
encanto de tudo por nada, e a vida seguindo marcada de saudade e de sabor. É por isso que eu canto amor, é por isso que eu canto amor, é por isso que eu canto amor, é por isso que eu canto amor. Vai, gente! É por isso que eu canto amor, é por isso que eu canto amor, por isso que eu canto amor, é por isso que eu canto amor. Salve, originais, salve os Bambas. Dia 30 Pô, que lindo. Os Bambas. Ó, que lindo. Lindo, lindo, lindo mesmo. Muito emocionante. Muito, muito emocionante mesmo. Hoje, eu peguei essa versão original e estava ouvindo. Cara, aí eu estava vendo você falar que você se emocionou, você foi dormir e chorou com essa música. E eu fui ouvir ela na íntegra mesmo, original e tal. Cara, não dá para não se emocionar, né? É algo assim, é tocante. E sabe uma coisa que né? é legal? A gravação nova, eu mostrei para algumas pessoas, as pessoas se emocionam muito com essa gravação que a gente vai lançar, porque as pessoas dizem que houve a voz do Mussum na nossa gravação. E foi muito espiritual mesmo, muito espiritual. O disco, Os Bambas, é todo espiritual, porque a gente faz uma brincadeira dizendo que tem um espírito que traz músicas dos anos 90, 2000 para 1960. Então a gente toca a Raça Negra como os originais do samba tocariam, a gente toca a Sensação como os originais do samba tocariam, e a gente faz um apanhado de vários clássicos do samba na rítmica dos originais do samba. Então é muito emocionante, é incrível assim. Eu ouvi você falando que Cheia de Manias vai entrar, né, também. Vai ser a próxima que a gente vai soltar antes do disco inteiro. Então, cara, até o Luiz Carlos é muito meu amigo, o Luiz Carlos do Raça Negra é muito meu amigo. Eu ainda não mandei a música para ele. É como se os originais do samba tocassem Cheia de Manias. Então ele vai ficar muito emocionado, porque ele também é dessa geração, né? Então, e é uma música que tem quase 40 anos para a galera que não sabe, né? É verdade. Cheia de Manias não é uma música de hoje. Eu acho que já tem 40 anos. Se eu não me engano, mais. Eu acho que então é dos anos 80, né? O Raça Negra é dos anos 80. Eles estouraram no final dos anos 80, mas ele é do começo dos anos 80. O Luiz Carlos é velhinho já. O Luiz Carlos é meu parceiro, mas é velhinho. Poxa. Ô, Leandro, eu vou deixar você tranquilo aí, que a galera tá comendo aí, você tá aí me dando essa atenção. Cara, eu queria muito agradecer você e dizer que foi uma honra, né? Eu acho que tudo que eu escrevi aqui, poxa, pesquisei, o papo foi por um outro caminho, que o mais interessante é isso, essa coisa de não ficar preso, né, cara? De você poder entender o outro e conversar e gerar esse conteúdo dessa maneira, eu acho que é muito mais importante. Então, eu queria dizer para você que você é uma das minhas maiores referências no instrumento, que quando eu te ouvi pela primeira vez, para mim foi uma mudança de perspectiva de aprendizado para o instrumento. E a sua genialidade, as suas composições, você é um cara de não muitos parceiros para compor, né? E as suas canções, tanto as alegres quanto as que emocionam e tal, sempre foram canções eternas, aquilo que a gente estava falando, canções que daqui mais 30 e mais 30 e mais 30 vão estar cantando, a galera vão lembrar, né? E, poxa, eu só queria dizer que isso continue, que essa sua genialidade e essa sua inquietude aí, essa inquietação não morra, ela continue assim por muito mais tempo, para que a gente possa ter essa qualidade musical, para que a gente possa receber isso muito e muito mais. Poxa, eu que te agradeço, parabéns pelo seu trabalho aí, por você, porque tanto eu estava vendo tanta gente legal, já falou com você, né? Tanta coisa legal vocês conseguiram destrinchar, tantos papos legais, papos enriquecedores, né? E um monte de gente me cobra assim, poxa, dá mais entrevista, já vou abrir já um caminho legal para poder falar das coisas que eu acredito e
poder se relacionar assim, poder conversar sobre o que a gente conquistou, sobre os novos sonhos da gente, ouvir as pessoas, enfim. É extremamente importante e enriquecedor, já dizendo que não percam os bambas aí, para todo mundo poder trazer um pouco do samba mais antigo, aquele que morreu, né? E que a gente está trazendo de volta. E dizer que, para mim, é mais legal ainda conversar com vocês, porque eu aprendo mais e me sinto mais útil, mais importante, e estar perto de tanta gente legal da música, como você sempre tem conversado, é extremamente enriquecedor. Parabéns pelo seu trabalho. Gente, obrigado pela audiência, hein? Tanta gente legal aí. Muito obrigado, viu? Muita gente bacana mesmo. Eu ia até mandar um abraço aqui pro Douglas Sampa, que ele passou aí, tirando uma onda. O Douglas é um cara sensacional, que eu gosto muito também. Aqui, eu falo para ele que ele é o mensageiro da desgraça. Ele é pagode 80 também, não é pagode 90 não. Não, ele é 80 e leva essa bandeira a ferro e fogo, né, cara? Sensacional, ele gosta muito dele. Cara, Leandro, poxa, brigadaço, cara. Obrigado, viu? Deus abençoe, obrigado mesmo. E, poxa, vamos estar aqui divulgando os bambas todo dia também, falando disso aí, porque eu sei que vai ser um sucesso. Obrigado, ó. E acho que a moral do nosso papo é dizer o seguinte, ó, todo dia a gente tem uma chance nova. Não acredita que só tem uma chance na vida, não. Todo dia é uma chance nova pra gente poder ser feliz aí. É isso mesmo. Galera, você que não segue a gente ainda, tá aí, siga o canal Entre Quatro Cordas, a página aqui, deixa seu comentário, curta, tem muita entrevista legal que já passou aqui, que você não viu ainda, então chega junto com a gente, que a gente está aqui de braços abertos para vocês, tá bom? Amém. Até por Deus, Leandro. Valeu, gente. Valeu. Valeu, boa noite, tchau.